Nós estamos fazendo cumprir as coisas, esse cessar-fogo, com muita firmeza. Não é isso que acontecia antes. Vamos esperar. Há alguns incidentes isolados. Vamos decidir. Fazemos cumprir isso com mão de ferro o tempo todo. Essa é a minha orientação para as forças de defesa de Israel. E eles estão fazendo isso de forma excepcional. Agora, nossas ações no Líbano levaram à queda do regime Assad na Síria, incluindo a destruição da maior parte das capacidades do exército sírio. Nós desferimos golpes duros contra os Houthis no Iêmen, inclusive nos últimos dias. E ainda não dissemos a última palavra. Atacamos as capacidades de defesa aérea do Irã e outras infraestruturas vitais. Mas quero dizer que o Irã continua sendo uma ameaça muito séria para Israel. Nós, claro, estamos em total coordenação com os Estados Unidos. Estamos conversando com eles o tempo todo e, esperamos que eles possam alcançar um acordo que impeça o Irã de obter armas nucleares. Isso significa impedir que o Irã tenha a capacidade de enriquecer urânio. Se isso for alcançado, certamente nós, é claro, vamos saudar isso. Mas em qualquer caso, o Estado de Israel reserva para si o direito de se defender contra um regime que ameaça nos destruir. De qualquer forma, mesmo que tenhamos alcançado grandes conquistas contra o eixo iraniano, ainda não concluímos o trabalho. A operação nos trilhos de Gideão foi planejada para isso, para completar a guerra. Para concluir a missão, há 3 dias, ordenei, junto com o ministro da Defesa e com a aprovação unânime do gabinete, o início de uma nova fase na Guerra da Ressurreição. Nossas forças estão desferindo golpes intensos, golpes enormes, que continuarão a se intensificar contra as posições do Hamas, que ainda existem em Gaza. Eu peço a vocês que façam uma coisa, aos moradores de Sderot, Netivot, Beersheva, as comunidades ao redor de Gaza. Esses são da força enorme do nosso lado, Nossas forças estão tomando cada vez mais territórios para limpá-los de terroristas e das infraestruturas da máquina de terror do Hamas. Todas as áreas da faixa de Gaza, o Libi, estarão sob controle de segurança de Israel. E o Hamas será completamente derrotado. Para preservar nossa liberdade de ação operacional e para permitir que nossos melhores amigos continuem nos apoiando, precisamos evitar uma crise humanitária. Dissemos isso também no início da guerra. Eu ouço dos melhores amigos de Israel. Amigos do Senado, verdadeiros amigos e almas gêmeas do nosso país, e eles me dizem assim: nós damos a vocês todo o apoio. Nós enviamos armas para vocês, nós damos apoio a vocês no Conselho de Segurança. Eliminem esses monstros, eliminem-nos. Mas uma coisa nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar uma situação de crise humanitária em Gaza. Mas, por outro lado, nós sabemos, todos vocês sabem, que o Hamas saqueia uma parte significativa da ajuda. E o restante ele vende por preços exorbitantes para financiar seu exército terrorista. Essa é a fonte de dinheiro para financiar o recrutamento de terroristas. Nós eliminamos terroristas, eles recrutam usando o dinheiro que saqueiam da ajuda que entra em Gaza. E por isso, para impedir que o Hamas tenha a capacidade de se apoderar da ajuda humanitária, desenvolvemos, junto com os Estados Unidos, um outro plano, um plano para a distribuição de alimentos básicos para os cidadãos e para as crianças, que não chegará ao Hamas. E isso é dividido em 3 etapas. Etapa 1, a entrada imediata de alimentos básicos em Gaza para evitar uma crise humanitária e permitir a continuação dos combates. Etapa 2, que acontecerá nos próximos dias. Abertura de pontos de distribuição de alimentos por empresas americanas que serão na faixa de Gaza. Será criada uma zona estéril no sul da faixa, para onde a população civil será evacuada das áreas de combate, para sua proteção. E nessa área, que estará livre do Hamas, os residentes de Gaza receberão toda a ajuda humanitária necessária. Mas há quem nos diga que, tanto no mundo
quanto aqui em Israel. Vamos lá, terminem os combates, acabem com a guerra. Então, tenho novidades para vocês. Estou disposto a terminar a guerra sob condições claras que garantam a segurança de Israel. Todos os sequestrados voltam para casa. O Hamas depõe as armas, sua liderança é exilada da faixa de Gaza, o que restar dela. Então, a área fica desmilitarizada até o fim. E nós implementamos o plano Trump ter um plano tão correto e tão revolucionário que diz algo simples: os residentes de lá que quiserem sair, eles poderão sair. Qualquer um que nos peça para parar a luta antes que esses objetivos sejam alcançados, na verdade está pedindo para deixar o Hamas no poder.